realmente a área que eu deveria investir como nível superior e tudo mais. Antes eu cheguei a pensar em fazer administração e ciências contábeis somente visando a questão do mercado. Naquela época eu não tinha o menor entendimento a respeito disso, né? Então, assim como a maioria das pessoas, qual área que eu posso fazer e que pode me dar, de repente, uma oportunidade de vaga mais rápido, né? Foi o que eu pensei naquela época. E aí, cheguei a fazer inscrição para um vestibular na época, e aí eu tipo, mas administração eu gosto, mas tipo, não é exatamente isso, assim, que me dá prazer na vida, né? É legal, mas tá, pra mim acho que não vai ser uma coisa assim muito completa. Ciências contábeis, acho que também não. E aí na hora H não, peraí. Se é justamente a área de humanas que eu gosto, se eu gosto desse contato com as pessoas, né, uma coisa assim mais de ajuda mesmo, mais direta. E aí eu decidi então fazer psicologia, eu entrei pro curso e me formei em 2009. E é isso. Fiz alguns cursos na área, né? E me identifiquei muito com a orientação profissional. Sim. Você falou em orientação educacional, eu me lembrei muito agora do meu ensino médio, que eu fiz alguns anos atrás, né? Quando eu fiz ensino médio, há um tempinho atrás, foi decisivo para mim, porque no terceiro ano teve um profissional, que era da pedagogia, né, naquele caso, que fez um teste vocacional. Deu uma palestra sobre orientação vocacional. Eu nem conhecia esse tema, enfim, e fez um teste com todos os alunos do ensino técnico. Eu fazia, na época, técnico em contabilidade. E fizemos, naquele dia, fizemos uma bateria de exercícios, né, para ter uma noção de gostos, aptidões, enfim, interesses, né? E foi muito importante, porque ali apontou que eu teria uma certa habilidade com a área de humanas. Né? E eu estava meio que numa área aplicada, que era a área das ciências contábeis. E eu fazia estágio, eu gostava, mas também ao mesmo tempo acho que eu não tinha uma certa... não tinha uma certa paixão, vamos dizer. Eu gostava, mas não... Né? E o teste vocacional foi importante, porque ali eu direcionei meu olhar para a área de humanas, já que no teste vocacional, né, apontou bastante ênfase nessa área, né? Foi muito bacana. Para mim, sim, foi extremamente importante. Na época eu tinha meus 16, 17 anos e foi decisivo na minha carreira. Né? E até eu gostaria que você falasse sobre isso, né? O porquê de fazer a orientação vocacional, né? Então, a orientação a orientação profissional é um programa, né? Um conjunto de atividades que tem objetivos específicos que resultam, né, no auxílio da escolha profissional dos jovens. E a gente pode fazer esse programa com alguns públicos, depois eu vou falar. E geralmente são encontros de 8 a 10, 12 encontros, né? Depende do tempo que for disponibilizado para esse programa. E depende do tipo de trabalho que o profissional faz também. E o objetivo é auxiliar mesmo o jovem na escolha profissional. A gente pode trabalhar com a primeira escolha, no caso do jovem, a partir de 16 anos, né? Que esteja cursando ou que tenha concluído o ensino médio. Sim. E aí está naquele primeiro momento de qual curso eu vou ingressar e tudo mais. Também dá para trabalhar com pessoas que já cursam o nível superior, né? E pode ajudar a reforçar se aquele curso é uma das possibilidades que aquela pessoa teria de mais interessante, né, para desenvolver. Ou mudar de curso, né? Por que não? E no caso de quem já concluiu o nível superior, mas tipo, poxa, eu não sei exatamente qual área eu devo investir dentro dessa formação, né, que eu fiz e tudo mais, também é possível. Eu já fiz orientação com pessoas que já tinham terminado, já tinham concluído o nível superior
e não tinham ainda decidido, não tinha decidido ainda qual área especificamente dentro daquele curso ela ia se dedicar. E ela tinha uma ideia de um curso, mas estava insegura, e com a orientação ela pode conhecer mais de perto várias possibilidades de atuação dentro daquela área profissional e de outras também, e abriu um leque, né? E aí ela terminou o programa, né? Bem confiante, bem segura, do tipo, poxa, eu tinha pensado numa área que hoje eu vejo que não tem nada a ver comigo, né? E se identificou com outras, dentro mesmo da área que ela tinha estudado, e tem várias experiências, várias situações diferentes que eu vejo que realmente vale a pena. Né? Então, Vale a assim... pena, porque é uma escolha... Pode falar. Não, pode. Uma escolha mais pautada assim, nas nossas habilidades, nos nossos interesses, com o que a gente quer, né, do futuro, expectativas, projeto de vida, plano de ação, né? É um conjunto, né? Então, às vezes as pessoas elas se formam com base apenas numa escolha do tipo, eu vou escolher essa profissão porque ela vai me dar mais dinheiro. Isso é Depende, muito depende comum, né? Isso é muito comum. depende. Às vezes a gente vê uma pessoa que ganha muito dinheiro numa área, mas a gente não sabe o que essa pessoa fez até chegar nesse auge, vamos botar assim, financeiro que chamou tanta atenção, ou outras questões, né? Então é muito individual. Então é isso. E A no escolha caso... assertiva, ela envolve um conjunto, né? Um grupo de coisas importantes. Sim, e no caso, assim, a quem você recomenda, assim, quem pode fazer a orientação vocacional? Então, os alunos, né? Quem está estudando o ensino médio, né, a partir de 16 anos, é uma idade importante. Quem já concluiu o ensino médio enfim, fez algum curso além do ensino médio ou não fez nada. Quem está estudando no nível superior, né, está graduando. Quem já concluiu também o nível superior. Então, são alvos importantes assim, Sim, do sim. programa de orientação profissional. E quais são, na sua concepção, os principais pontos, pilares trabalhados na orientação vocacional? Assim? Uhum. Então, é o autoconhecimento, né? Isso é imprescindível, porque quem não se conhece realmente fica muito vulnerável às informações diversas que surgem e fica confuso, né? Então, é importante realmente se conhecer. Então, o autoconhecimento é um ponto assim, primordial do nosso programa de orientação profissional. A gente trabalha também com conhecimento das profissões, a gente tenta se aprofundar, né, sobre algumas profissões que se aproximam um pouco mais dos interesses e das aptidões mesmo daquela pessoa. E a partir disso, ela começa a vir, né, a vir a questão da identificação com as profissões, né, e a decisão. E no meio disso tudo, a pessoa acaba se despertando para o que ela realmente quer para o futuro, vai desenhando, né, se já não tem, começa a pensar a respeito do projeto que ela tem de vida, o que ela vai fazer a partir antes e depois, né, e durante a graduação, se for essa decisão dela, porque de repente a pessoa pode optar também por um curso técnico, né? Dependendo da área pode ser viável ou não, mas se ela decidir o nível superior, de qualquer forma a gente vai ajudando ali a desenhar, enfim, a descobrir as possibilidades dentro daquilo que for passando ali, que for Sim. aparecendo. O autoconhecimento que você falou parece ser uma chave extremamente importante, ao mesmo tempo difícil, porque para o adolescente, imagina, um adolescente com 16, 17 anos, tomar uma decisão que envolve a vida dele toda. Né? Uhum. E o autoconhecimento, até hoje, com a idade que a gente tem, às vezes a gente não se... Né? Sim. Falta-nos um certo conhecimento sobre nós mesmos, que imagino eu a dificuldade Exato.
para o adolescente. Eu me lembro que na época de adolescente eu tinha bastante esse dilema, né? O que eu vou fazer? E, às vezes a gente ficava muito tentado aí pelo que as pessoas falavam, né? Os comentários dos colegas, dos familiares, dos meus primos. Ah, meus primos estão seguindo essa carreira, então acho que eu vou... Né? Então, E aí se confunde, né, com tanta informação. justamente, né? Eu lembro que na época, como te disse, o teste vocacional que eu fiz foi muito importante para mim. E também eu lembro que tinha umas revistas que vendiam na banca, não sei se nas bancas, não sei se vende ainda, que tinha uma coletânea de profissões, guia de profissões, uma coisa assim. Ainda existe. Então, aí, quer dizer, acho que agora é online, não tem mais nas bancas, mas sim, existe então, sim. isso me ajuda. O tempo evoluiu, né? Já evoluiu. Então, eu olhava ali aquela revista e as profissões, algumas eu consegui eliminar. Essa aqui não. Mas eu ficava em dúvida também em muitas outras, né? Então foi bem difícil, né? E aproveitando essa questão do autoconhecimento, eu queria perguntar para você quais são assim os desafios que você vê hoje no mercado de trabalho, né? As pessoas estão, enfim, a pessoa precisa se autoconhecer e, ao mesmo tempo, conhecer o mercado de trabalho, conhecer a realidade do mercado de trabalho. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, quais são os principais desafios que você vê hoje no mercado de trabalho? Então, eu penso que assim, o mercado de trabalho hoje em dia, ele se movimenta o tempo todo, né? Em todas as áreas profissionais, ele está sempre em movimento. Então, acho que o ponto principal é a dedicação, né? Não apenas na área que a pessoa se propôs enfim, a estudar, a trabalhar, mas também está em constante atualização, educação continuada, né? A pessoa não achar que o que ela já aprendeu até ali é o suficiente, né? Tanto é que, como o mercado de trabalho está sempre em movimento, algumas vezes isso pode se modificar tanto, e se a pessoa não estiver acompanhando ali, ela pode ficar para trás, né? Sim. E aí, poxa, eu não consigo uma oportunidade porque estão exigindo muito. Na verdade, de repente, a pessoa que não acompanhou, né? Lógico que é difícil de acompanhar 100% a movimentação da área, né? Mas alguma coisa, né? Algum movimento tem que haver, senão realmente fica para trás. Eu Então, lembro essa identificação é importante. eu lembro que tinha uma expressão que eu via nos meus tempos de ensino médio, que quando chegava ao final do ensino médio, a gente ouvia aquela expressão, terminei os estudos. Não sei se você chegou a ouvir essa expressão. Ouvir essa expressão, então, sim. A gente ouvia na rua assim, as pessoas, terminou o ensino médio, terminou os estudos. Só que é pelo contrário, a pessoa começou, né? Começaram os estudos, né? Porque exige, se tem uma balela, uma das balelas é essa, que você terminar o ensino médio, você está terminando os estudos. Não, você está começando, né, os estudos e a educação continuada hoje, né, é uma realidade. Eu conheço várias pessoas que fazem mais de uma pós-graduação, mais de uma graduação, que transitam dentro de uma grande área ou dentro de uma nova formação e está sempre se atualizando, né? O ensino à distância hoje possibilitou, né, essa ampliação assim do acesso ao estudo, né? Você pode estudar de casa, você pode estudar numa universidade de São Paulo, de Minas, né? Uma pessoa lá em Rondônia pode estudar por meio de uma universidade daqui do Rio de Janeiro. Então mudou bastante essa concepção, né? Então hoje falar em terminar os estudos né, seria um grande erro, né? É verdade, é verdade. E realmente o online ele está crescendo muito, né? E essa é uma oportunidade também. Aqueles que usavam como desculpa, não tenho tempo para me deslocar para fazer o curso tal, já não dá mais. Isso aí. Inclusive temos várias pessoas nos ouvindo aqui. Então, se alguém aí está marcando bobeira, vamos dizer assim, de não estar estudando, está parado e tal,
ou está receoso, não é, o momento é esse, vamos estudar. Temos aí uma profissional aí que pode dar todas as orientações possíveis, né? Inclusive, se alguém Isso. quiser fazer uma pergunta, algum comentário, né? Até a Cris aqui fez um comentário que ela colocou uma observação. Ó, o papel fundamental do pedagogo na escolha profissional, apesar de sermos esquecidos, né? Cris Moura. Ela lembrou do pedagogo, né? Que é um profissional que realmente assim, está no espaço escolar, que pode e deve fazer uma ponte entre o aluno e o mercado de trabalho, mas muitas vezes, dentro do contexto educacional, ele acaba sendo esquecido, né? Uhum, com Então, certeza, é verdade. Bom, avançando aqui, eu queria também perguntar para você o que você entende como sucesso profissional, né? Realização profissional, sucesso profissional. Uhum. Então, é difícil definir sucesso porque ele depende muito do que cada um interpreta como sucesso, porque a experiência de vida, o contexto de vida no geral, né, ajuda cada um a ter uma definição do que é sucesso. Por isso que algumas pessoas acham que o sucesso é ganhar muito dinheiro, outros acham que o sucesso é passar no concurso público, outras pessoas acham que, de repente, ganhar muito dinheiro trabalhando pouco, isso é questionável, né? Ou de ser reconhecido pelo Outras, trabalho, né? sim, o reconhecimento. Então, é muito subjetivo, né? Tem um significado muito pessoal. Eu entendo que seja saudável, né? A gente trabalhar com algo que a gente se identifique, com uma área que a gente tenha prazer em executar, até porque a gente trabalha muitas horas, né? Às vezes a gente está até mais tempo trabalhando do que dentro de casa, no Isso é caso verdade. fora, né? Então, para a saúde mental, o ideal realmente é a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Podendo juntar isso com o dinheiro é bom, mas se não for possível, de repente uma coisa de cada vez, ou né, gradualmente chegando lá. Vai depender do projeto de vida, né? Do que a pessoa estabeleceu realmente para o futuro e a ação que ela está empregando nisso também. É uma pena que o mercado de trabalho, muitas vezes, ele é ingrato, né? Porque tem uma série de profissões que são necessárias e que não são aproveitadas, né? O mercado se esvaziou. Por exemplo, a gente fala assim no curso de filosofia, né? A filosofia é uma ciência, né? É uma área, enfim, é uma graduação extremamente importante para a gente pensar, ponderar, refletir, analisar questões mais básicas da vida, né? Ponderar as questões mais complexas sobre a vida, sobre a sociedade, sobre as pessoas. Né? E é uma área que praticamente não se tem um valor sobre elas. Né? Inclusive nas escolas há uma redução muito grande da carga horária da filosofia. Né? Uma área que poderia assim, ser tão necessária para a gente construir novos horizontes, né? Pensar uma série de questões. Hoje a gente está numa agitação tão grande na sociedade que a gente, às vezes, nos falta o tempo ou oportunidade para parar, para pensar, para refletir, para ser feliz, para escrever uma poesia, para escrever uma música, para cantar, para escrever uma palavra e dali, né, filosofar, né? E as instituições públicas e privadas, por exemplo, poderiam ter um filósofo que poderia, assim, trazer uma série de atividades, uma série de pensamentos, perspectivas, né? E é uma profissão que não está mais em pauta na sociedade, né? Daí vem aquela pergunta, o que é mais importante, ganhar dinheiro ou ser feliz? Já que tem muita gente que quer fazer filosofia. Aí realmente aquela questão que eu penso, né? Não adianta você olhar uma pessoa que você admira numa determinada profissão. Essa pessoa foi bem sucedida nessa área
A, B ou C, eu também vou ser, né? Não necessariamente, porque de repente uma pessoa ela é bem-sucedida numa área pouco conhecida no mercado, né? Sim, E pode não ser em uma área muito conhecida, porque aquela pessoa não, de repente, não se empenhou tanto quanto a outra que ela admirava tanto. Então, o problema em si, não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ter essa questão do mercado, sim, mas às vezes é a pessoa realmente que não acompanhou, enfim. é. E você acha que existe só uma área profissional para aquela pessoa, ou a pessoa pode, enfim, ter mais de uma área, ter mais de uma formação? Como você avalia isso? Sim, é possível. No início, né, antigamente, quando começaram os estudos a respeito dessa questão da escolha profissional, a ideia era que você só tinha a possibilidade de executar, de exercer uma área, uma profissão, né? E com o passar dos anos, com a atualização mesmo dentro da orientação profissional, foi percebido que não, na verdade nós temos muitas habilidades, elas são aperfeiçoáveis, né? Então, assim, a gente tem sim várias possibilidades de área profissional. Só que, óbvio, quanto mais próxima essa área profissional tem dos nossos interesses, melhor proveito a gente vai ter no desenvolvimento dessas habilidades, né? Sem dúvida, a gente desenvolve melhor qualquer coisa quando a gente tem interesse, né? Sim, sim. Então, sim, nós podemos ter mais de uma profissão ao mesmo tempo, como também podemos desenvolver uma ao longo dos anos, estar satisfeito e, de repente, vou mudar, não é nenhum problema. Não se fechar, né? Que às vezes as pessoas se fecham assim, eu fiz a graduação nessa área, então eu só posso exercer essa função, né? Não, ela pode iniciar uma pós-graduação em alguma outra área correlata, ou até mesmo em alguma outra função, e Uhum, daí iniciar uma outra carreira, né? Eu, uhum, por exemplo, contando um pouco minha experiência, eu iniciei minha carreira como docente, assim, carreira formalmente falando, né, como docente, e dando aula para o ensino fundamental e ensino médio. E mais ou menos com 5, 6 anos de carreira, eu também comecei a olhar para a área de gestão de recursos humanos. Eu tinha uma pós em gestão de recursos humanos. Essa pós eu fiz em razão de ter feito uma sociedade com amigos e nós montamos um pré-vestibular, melhor, um preparatório para concurso. Isso há algum tempo atrás, né? Um bom tempo atrás. uhum, Aí a gente montou esse preparatório e eu sentia uma dificuldade na área de gestão. Então eu comecei a fazer uma pós em gestão de recursos humanos. Só que eu era docente. Só que essa pós, assim, eu comecei a gostar dela, comecei a me interessar e achei importante, assim, sabe, me envolver mais nessa área de gestão. E aí, com 5, 6 anos de magistério em escola pública, né? E quem dá aula em escola pública sabe como é que é, tem que ser, né? Aquela garotada muito animada, muito, né? Eu gostava de dar aula para ensino fundamental e ensino médio, só que é muita agitação, é muita, né? uhum, Muito cansativo também. Eu comecei a me enveredar para a área de gestão. E essa mudança, ela foi muito bacana. Mas também não abandonei o magistério, né? Eu atuo como docente e uhum, também trabalho na área de gestão de recursos humanos. E me sinto, assim, bem realizado nas duas funções. Eu não me sinto um bom profissional se eu não estiver dando aula, assim. Ou melhor, eu me entendo que é necessário eu lecionar, né? Sempre é uma área que eu gosto, é uma área que eu tenho interesse, então eu não me vejo uhum, na carreira, independente da área que eu estiver ou que eu esteja hoje, assim, eu não me vejo também deixar o magistério, né? É uma coisa que me uhum. encanta, que me fascina, apesar dos problemas que a gente sabe que há no magistério, das dificuldades que Sim, sim. existem.
Mas, assim, a gente pode exercer mais de uma função, mais de uma área, né? E hoje, Sim. a gente entra na internet tem uma série de atividades, uma série de cursos de extensão, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, Exatamente. né, de cursos livres, né, cursos presenciais, cursos à distância, cursos técnicos, cursos rápidos, né, que nos possibilitam ter formações que vão nos ajudar. Né? E tem uma Uhum, ferramenta que, assim, que até a gente pode entrar na próxima questão, que é qual a diferença do mercado de uhum, trabalho de antigamente para hoje. E uhum, aproveitando essa pergunta que eu te faço, é que hoje nós temos também uma ferramenta que acho que é muito importante, que é um divisor de águas, que é chamado YouTube. Né? Hoje, uhum. eu não sei Sim, fazer cuscuz, então vai lá no YouTube, né? E aprende. sim, sim. E você pode virar um profissional, né, dessa área de culinária, por exemplo, especializado em cuscuz. E se fizer cuscuz, mandam pra gente aqui que a gente gosta muito. Mas Agora, Marcos, só é, aproveitando, desculpa te cortar, o gancho, né, da sua fala, é interessante que você falou aí uma questão de trabalhar em duas áreas, né? Me fez lembrar uma coisa. Quando a pessoa tenta construir um currículo, né? E ali tem duas áreas distintas, mas que currículo assim, no sentido de trajetória, né? Ele está investindo em duas áreas diferentes, mas são duas áreas que ele pretende exercer em paralelo, de repente, né? Acho válido. E aí, na hora de construir um currículo, né, não vai fazer aquela misturada de assuntos, um sim, currículo para sim. um objetivo, outro para o outro, né, já que são muito diferentes. Mas se for uma coisa integrada à outra, não tem problema. Agora, o que eu percebo às vezes, a pessoa está tão confusa na área profissional que começa a fazer cursos totalmente nada a ver, assim, não se encaixam. E na Isso. hora de construir um currículo, né, encontra dificuldade, porque não tem para que direção seguir, porque está muito divergente. Também tem muita gente que entra nesse problema, se depara com esse problema. Esse ponto que você está alertando para quem está assistindo a live é extremamente importante. Assim, perceber assim como você está desenhando o seu currículo, né? Não só a tua trajetória, no sentido de quais cursos, quais pós-graduações você vai realizar, mas também como você vai formatar, vai descrever esse currículo. Né? E aí, quando eu falo currículo, não é só o currículo no papel, é o LinkedIn, é a Uhum, rede sim. social, né? É a sua postura, é a forma de apresentar. Né? Então, às vezes, por exemplo, como eu tenho um currículo também que é um pouco diverso, que é uma área ligada à área de humanas, assim, na área de letras, né? Que é a minha primeira formação, e eu tenho uma outra Uhum. área que é mais a área de gestão de recursos humanos. Então, dependendo da instituição para a qual eu submeto o currículo, eu vou ter que fazer um currículo específico. Né? E Isso, assim para outras instituições. Isso é importante. Né? Então, quem está assistindo essa live, entender que o currículo é personalíssimo, ou seja, para cada currículo uma história. Né? Às vezes, tudo bem, se você só tem uma formação, só quer atuar numa área, aí é isso mesmo, é só um currículo. uhum, Mas se você uhum. tem mais de uma formação, mais de uma área, duas grandes áreas, aí é importante que você esteja bem atento a isso. Né? Exatamente. Mas, aproveitando essa questão, assim, para você, quais são as profissões do futuro, assim, que você entende que são profissões que no futuro aí, futuro bem logo, vamos dizer assim, Uhum. né? Sim, sim. Então, antigamente eram poucas, né? Tinha poucas opções de áreas profissionais. Hoje tem muitas, né? E facilita justamente com essa questão da internet, né? Hoje você pode colocar no Google e descobrir o que faz o profissional de determinada área que você não sabe. É, Antigamente não tinha isso, né? Antigamente era uma coisa do vizinho falou que a área X faz isso, é. isso, isso. Era mais ou Ou menos então, assim, a né? revista lá, né, do Guia das Profissões, né? É, mas nem todo mundo tinha conhecimento, né? Apesar de, E, sei lá,
Verdade. Né, muito tempo ficou nas bancas, mas muita gente não se atentava, né? Então É, acabava sendo uma coisa de boca a boca que poderia ter informação coerente ou não, né? é, E hoje não, hoje você pode colher informações variadas em várias fontes e recorrer até a profissionais da área. Hoje o Instagram, a maioria das pessoas tem o perfil aberto, né? E aí, de repente, você pode até consultar um profissional de uma área que você tem interesse, conversar um pouco. Algumas pessoas são abertas a trocar uma sim. ideia, né? E certamente hoje e para o futuro, né, as profissões não são as que estão ligadas de forma direta e indireta à tecnologia, com certeza, né? De forma direta, por exemplo, ciência da computação, gestão de TI, né? Jogos digitais, desenvolvimento de aplicativos, por exemplo, né? São profissões de forma direta diretamente ligadas à tecnologia. E de forma indireta é aquela questão que eu falei, a importância da gente estar sempre atualizado, porque ainda que a profissão não esteja diretamente ligada à tecnologia, mas de alguma forma ela acaba exigindo um pouco disso. Por Sim, exemplo, os sim. professores hoje precisam entender basicamente de computador, né? É verdade. Para oferecer aos alunos alguns recursos através de alguns recursos, e até mesmo agora com a pandemia veio com força essa questão da aula online, né? O médico antigamente fazia as fichas na folhinha, né? Tinha um arquivinho lá, ele tinha que procurar um por um lá o nome para preencher lá os dados do paciente. Hoje não. Hoje ele também tem que lançar no computador, ainda que ele tenha uma secretária, né? Mas o Sim, médico sim. precisa É, se atualizar também nessa questão. Então, em todo tempo a gente precisa realmente estar atualizado, porque a tecnologia ela está aí com força, né? Então, independente de qual seja a área, a gente tem que estar antenado de que forma a gente pode desenvolver para não ficar para trás mesmo, né? sim, né? Porque as oportunidades são de quem priorizam estar atualizados, né? Isso é o que a É, gente vê quando vê uma divulgação de vaga de emprego, né? Isso fica como dica para as pessoas que estão nos ouvindo. O LinkedIn, ele dá muito essa diretriz também. Que tipo de informações, que tipo de formações as empresas estão exigindo para essa área que eu estou me empenhando? Ah, o curso X, o curso Y, né? A gente olha ali a descrição das vagas e pode surtir como um insight também, tipo, peraí, interessante, posso me envolver mais com essa área, porque acaba me interessando, né? E aí você vai acompanhando o que o mercado está exigindo, tipos de curso, e vai seguindo o fluxo mesmo. sim, sim. E às vezes a pessoa fala assim, ah, não tenho dinheiro para me atualizar, né? Eu ouço muitas pessoas falar sobre isso. Mas, gente, dá uma olhadinha na internet, né? Principalmente no YouTube, que tem muita gente ensinando idiomas, ensinando culinária, ensinando a cortar cabelo, enfim, uma série de atividades assim, a fazer trabalhos manuais, a trabalhos, enfim, intelectuais. Enfim, tem uma gama de atividades hoje de ensino sendo oferecida gratuitamente, né? Até mesmo nas Sim, redes sociais, né? E profissões novas, né? Como youtuber, por exemplo, né? Que a profissão parece que também é do futuro, né? As pessoas hoje tu vê pessoas que gravam vídeos assim, começa a ter uma certa visualização e tal, e começa a se tornar uma profissão, né? Uma forma de renda, né? Então hoje é preciso estar muito atento, muito antenado, né? As novas perspectivas de mercado de trabalho, porque o emprego formal, como nós conhecemos, ou como nós conhecíamos, está cada vez mais raro, mais escasso, né? Então, exige de nós, assim, porque há um tempo atrás, vamos falar aí até os anos 80, em geral as pessoas iam às empresas e lá permaneciam até a sua aposentadoria, né? Isso era a dinâmica natural do mercado de trabalho.
as pessoas permanecerem 20, 30 anos dentro do mesmo trabalho, né? E geralmente na mesma carreira, mesma profissão, né? E, de uns 15, 20 anos para cá, isso mudou muito, né? As carreiras se pulverizaram, o mercado de trabalho mudou muito, a sociedade mudou muito, né? Hoje nós temos a internet que diminuiu, né, o número de postos de trabalho. Se antes, na área de gestão de recursos humanos, há um tempo atrás, nós precisávamos muito da figura do auxiliar de recursos humanos, né? O assistente de recursos humanos, porque tinha muita atividade de tramitação de processo, né? Uhum. Com a informatização, com Excel, enfim, com uma série de softwares, né? Isso reduziu bastante, por exemplo, né? Então, mas, por outro lado, abriu uma janela de novas perspectivas dentro da área de TI, né? Para quem trabalha com TI e gestão de recursos humanos, Sim. né? E eu também penso, não sei o que você pensa sobre isso, mas essa área de relacionamento, de relações humanas, né, entre a psicologia, a sociologia, enfim, outras áreas, antropologia, né, elas serão muito necessárias para a gente compreender os dilemas que nós atravessamos, né? As pessoas hoje nas redes sociais, as pessoas estão se expondo muito, estão falando muito, estão com crises diversas, estão contando suas crises na rede social. A rede social hoje se torna um grande laboratório, né? E a gente, quando vai analisar um currículo, nós, profissionais de gestão de recursos humanos, os psicólogos também acho que fazem isso, a gente observa as redes sociais, porque ali tem, né, tem muitas falas, tem muitos sentimentos, muitas emoções, muitos pensamentos que estão ali, e nos permitem ter um olhar sobre aquela pessoa, né? Então, eu vejo hoje assim, que o mercado de trabalho também vai ser importante ter profissionais que pensem o ser humano. Sim. Seja pelo prisma da Sim. comunicação, né? Seja pelo prisma da realidade concreta ou da realidade virtual, né? Mas que a gente, enfim, profissionais que enfim, consigam interpretar ou consigam antever cenários, especialistas em comportamento, especialistas em rede social, antropólogos, sociólogos, psicólogos e outros profissionais também que lidem com rupturas, porque hoje também nós vivemos uma sociedade de contínuas rupturas. Né? Hoje você está... Né, eu conheço gente que tem a minha idade, tem a sua idade, que já está no terceiro, quarto casamento. Né? Já está no 10º emprego, já mudou de área. Né? Isso, há uns 20 anos atrás, não tínhamos. Né? Então, hoje está mudando muito. Né? E a própria sociedade também, os valores da sociedade e a disciplina que eu leciono, gestão de carreiras, antes de a gente estudar gestão de carreiras, o que a gente faz, geralmente? A gente estuda a sociedade, porque a partir da sociedade a gente entende quais carreiras que estão emergindo e quais carreiras que estão desaparecendo. Né? E quais conflitos estão acontecendo no mercado de trabalho que vão assim, permitir o surgimento de novas profissões e também as extinções, né? Porque o mercado de trabalho também, enfim, ele vamos dizer assim, instável, né? Algumas carreiras nascem e outras morrem. Eu queria perguntar para você, quais carreiras você vê hoje que estão em extinção ou que estão em vias de extinção? Uhum. Então, algumas sim se extinguem, outras na verdade se atualizam, né? Então, por exemplo, antigamente tinha o datilógrafo, né? E aí aquele que se atualizou foi acompanhando o mercado, vamos colocar assim, as exigências do mercado, não ficou sem emprego talvez, né? Vamos botar assim de maneira, a grosso modo. Passou a ser digitador, né? Então, tem um operador de telemarketing, por exemplo, que aos pouquinhos já está reduzindo, sendo substituído ou sendo encaminhado mais para a inteligência
artificial, né? A Sim. gente liga para Oi e fala com o Eduardo, né? Então é mais ou menos assim. E aí esse operador de telemarketing, ele vai se atualizando, né? Ele vai seguindo o fluxo, não fica para trás. Sim. Né? Então tem muitas áreas mesmo que vão se movimentando. Podem ser extintas ou apenas atualizadas. Né? É isso, e a gente realmente se atualiza junto com as necessidades do mercado. A gente não ficar para trás mesmo. E essa questão da psicologia, trazendo, puxando um pouquinho de sardinha assim para o meu lado, o que eu vejo também é que muitas pessoas hoje estão adoecendo por conta de terem, de repente, feito escolhas profissionais por motivações diversas e totalmente contrárias aos interesses reais, né? Dela, ou do propósito de vida, e acaba no meio do caminho ali entrando num conflito emocional que às vezes perde até a família por conta disso, né? Então, a importância da escolha profissional mais próxima dos seus interesses, do seu objetivo de vida, ali desde o início, né? Entendendo bem quem você é, né? Qual o meu limite, qual a habilidade que eu tenho que eu posso desenvolver, já que eu quero seguir essa área, que eu posso melhorar. Ou, essa aqui eu não tenho interesse de desenvolver, porque não tem nada a ver com o que eu pretendo me alinhar, né? Eu acho que isso deve ser uma preocupação tão importante quanto tirar uma boa nota, por exemplo, no Enem. E as pessoas estão se esquecendo disso, estão simplesmente escolhendo uma profissão por motivos diversos que fogem até do estilo de vida que ela tem, né? De repente a pessoa não tem interesse, por exemplo, não tem disponibilidade nenhuma para viajar, um exemplo, né? Para estar à disposição da empresa e ficar viajando e mudando, se mudando toda hora, mas ela escolhe uma profissão que o mercado exige isso. Então tem que ter coerência dos interesses com a disponibilidade de projeto de vida, tem que ter esse alinhamento, sabe? Por isso esse cuidado desde o início. O orientador profissional ele está ali para isso, para ajudar nesse início de escolha, ou para quem já está no caminho, né? Já fazendo a graduação também é viável, também é uma possibilidade legal, né? Mas eu acho isso muito importante, porque realmente tem muitas pessoas adoecendo no trabalho, porque, enfim, está em conflito com aquilo que elas pensaram sobre a vida profissional. Sim, sim. Eu conheço muitas pessoas que estão naquele dilema hoje, né? Assim, que carreira eu vou seguir? Ou então está fazendo uma faculdade, mas com um olhar em outra, né? Isso também, né? A pessoa se sente frustrada, assim, de não estar... Até entendo que em alguns momentos a pessoa assim, não posso fazer aquela faculdade, mas estou fazendo essa, é um ganho, né? Mas eu acho que é muito, assim, acho não, tenho certeza que é muito importante a gente ter sonhos, né? A gente ter sonhos, assim, e um desses sonhos passa por uma carreira, por uma escolha profissional, um desejo, né? E com certeza a orientação educacional ela vai ser muito importante para orientar, para dar um feedback, né? Para você observar ali onde você tem mais plenitude, vamos dizer assim, né? Onde teria mais aptidão, né? Então, é extremamente importante assim, a gente ter um olhar para essa área, né? E também, assim, não pensar que é tarde, porque às vezes a pessoa chega a uma idade, assim, 30, 40 anos, 50 anos, e a pessoa fala assim, vou mudar de carreira, assim, e tem gente que recrimina, assim, não, já tá... Não, se a pessoa, né? Por que não também, né? Eu acho que o desafio, assim, às vezes incomoda. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de desafios, não, mas entendo que eles são extremamente importantes para a gente. Se me deixar ali no cantinho, eu vou ficar ali no cantinho até, né, até me carregarem. Geralmente sou assim, mas eu entendo que a vida tem seus desafios, tem suas dinâmicas, tem... Né, Às vezes, mesmo sem querer, a gente tem que se movimentar, né? Eu me lembro, assim, quando eu fui fazer mestrado, algum tempo atrás, né,
A inscrição terminava 6 horas da tarde, a inscrição, para fazer a inscrição no mestrado. E a inscrição era presencial, né? Eu estava aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, né? Estava em casa. Aí, assim, acordei com um dia, poxa, eu quero fazer o mestrado, quero fazer a inscrição no mestrado. Mas eu pensei, como é que eu vou fazer a inscrição do mestrado? Porque é longe, é caro. Eu ia fazer na Universidade Católica de Petrópolis. E eu ficava assim, ué, como é que eu vou fazer? É longe, é caro. E é assim, e era o último dia de inscrição, o dia estava meio que passando. Aí eu acordei lá pelas 7 horas, por aí 6 horas, com esse pensamento, poxa, eu quero fazer esse mestrado. Hoje é o último dia de inscrição, mas não dá. Aí eu fiquei nesse conflito assim, né? Aí, e chovendo, começou a chover e tal, o tempo fechou. Imagina, estou em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, de lá para Petrópolis, inscrição presencial. Aí quando deu meio-dia, que tentei almoçar, a comida não desceu, né? Aquilo ali estava tão entalado em mim, assim, aquela questão, essa dúvida. Mas eu não posso, porque eu estou pagando o carro, como é que eu vou fazer a inscrição no mestrado? Que assim, eu fiquei assim naquela... Aí quando deu umas 2h30, 2h40, eu olhei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Mas tava uma chuva, eu falei, como é que... Aí eu falei assim, eu vou lá fazer a inscrição. Aí pego um ônibus até Campo Grande, depois de Campo Grande pego um ônibus até Caxias, de Caxias pego um ônibus até a rodoviária de Petrópolis, da rodoviária de Petrópolis pego um táxi para dar tempo, porque eu já cheguei era 5h10, 5h15 por aí, a inscrição fechava 6 horas. Aí eu peguei um táxi, e para quem conhece Petrópolis, assim, não era tão longe, mas o trânsito estava horrível. Horrível o trânsito. Né? E, assim, eu peguei o táxi, aquela coisa tal, cheguei lá 2 minutos para 6. Nossa. Aí a mulher falou assim, você veio fazer inscrição? Eu vi, já estava de sair, né? Estava quase de fechar. Ela me atendeu super bem, fez minha inscrição. Aí, assim, sabe, eu fiz a inscrição lá, que não demorou muito, preenchi alguns documentos, coisa assim de 10 minutos. Aí eu sentei assim, eu fiz a inscrição, eu fiquei assim, contente, eu fiquei contente comigo, eu venci, assim, eu fiz a inscrição. Quer dizer, não tinha vencido de todo, mas tinha outras etapas que eram difíceis. Organizar o horário de trabalho, apertar financeiramente, ver de onde ia tirar aquela coisa todo o dinheiro. Né? Mas comecei o mestrado. Né? E o mestrado foi extremamente útil. Né? Então sabe, foi assim, foi os 40, mas fui fazer isso e achava que era importante para minha carreira. Depois eu acabei não terminando o mestrado lá, terminei o mestrado em outra universidade, questões de horário, de agenda, mas concluí aquelas disciplinas que eu fiz ali, ajudou, porque foram aproveitadas no outro mestrado. Né? Então, assim, eu fiquei, sabe, aquela questão e achava que era importante para a minha carreira, e foi importante, porque dali me deu acesso a várias oportunidades de emprego. Né? E a rede social também hoje, gente, é um lugar ali de espaço de oportunidade e também de perca de oportunidades. Né? Às vezes a pessoa escreve tanta barbaridade na rede social, aí quando a gente vai analisar um currículo daquela pessoa, a gente fala assim, não, isso aqui não dá. Ele vai falando de arma, falando que não gosta da mãe dele, que detesta a sogra. Você não gosta da sogra, não gosta da mãe. Se não gosta da mãe, se não gosta... Enfim, talvez ele tenha até os motivos, sei lá o quê, mas ele não... Certas coisas você colocar na rede social, determinadas fotos, determinadas poses, posturas, né? Então isso tudo é importante. Então, a gente está no cenário hoje de carreira que, como o ambiente virtual e o presencial estão muito próximos, né? O real e o virtual estão muito próximos, eu entendo que vai ser extremamente importante a gente pensar carreiras
e até mesmo orientação vocacional, olhando para esses dois prismas, o real e o virtual. E sabendo se relacionar bem no real e no virtual. Uhum. Né? De modo que a gente consiga usufruir dos benefícios, né, de cada um desses espaços. Né? Enfim, é isso que eu gostaria de falar. Enfim, eu gostaria que você colocasse suas considerações finais. A gente já tem que encerrar, já está no horário aqui. Mas, assim, antes de nada, eu queria mais uma vez assim, agradecer muito, tá, Juliana, sua presença, sua participação. Muito obrigado mesmo. Sensacional, assim. Eu já te admirava antes, e de uns anos para cá, mais ainda com o teu blog, que você... Suas postagens, né? Quem seguir... Depois você fala suas redes sociais, para quem quiser seguir, Sim. enfim. Seu trabalho, seus contatos, né? Que é muito importante, assim, são pessoas que a Juliana e outras tantas pessoas assim foram importantes, assim, são pessoas que a gente sabe tem consideração, tem admiração e espero que você continue bastante o seu trabalho. Já falei, agora você tem que partir mais para esse ambiente virtual das lives. Essa foi a primeira, né? Que venham muitas outras lives. Né? Legal. Por favor, Não, eu que agradeço. Só tenho gratidão, né, pela oportunidade, mesmo eu nunca tendo participado de uma live, né? Houve um reconhecimento pelo meu trabalho, né? Foi considerado, né, que eu poderia de alguma forma contribuir aqui com vocês e estou feliz com essa oportunidade. Foi um desafio aceitar, mas realmente aquilo que você falou, né? Às vezes a gente precisa se movimentar aceitando alguns desafios, mesmo receoso, tipo, eu nunca falei ao vivo, assim, como vai ser? E a gente aceita e a gente vai tentando, né, novos desafios. E realmente a minha consideração final é sobre isso. Não deixe de investir, né? A educação continuada realmente ela é muito importante. A Cris está falando a respeito do novo. Realmente, o novo ele sempre assusta. Mas, por exemplo, você começou a pensar, eu faço mestrado, eu não faço, aí tem problema X, o Y, o Z, eu vou. E daí depois a gente vê o resto, né? E muitas vezes a gente dá desculpas. E hoje em dia tem muito curso, o meu blog mesmo, depois, quem quiser acessar o meu blog, na bio mesmo do meu Instagram tem lá o link, é só clicar e tem lá o blog. O blog Avalie e Realize. Ele tem centenas de possibilidades de cursos, indicação de cursos gratuitos online. Então, não tenho tempo, não. Desculpa, porque tem todo tipo de curso. Tem curso a curto prazo, a longo prazo, de todo tipo. Né? As taxas também, eu sei que tem cursos variados, curtos, longos. Sim. Sei de todo tipo, então assim, às vezes a pessoa nem procura e já está colocando dificuldade, entendeu? Então, seja as pessoas que estão ouvindo, né, se já são formadas ou se pretendem se formar, investam no conhecimento, na atualização, é importante. E mais uma vez, minha gratidão por estar aqui com vocês. Não, a gratidão é minha. Tem uma frase, Juliana, que de vez em quando eu posto no meu Instagram, no meu Facebook, eu gosto muito. Que é a seguinte: se a gente for esperar as condições ideais para fazer alguma coisa, a gente nunca vai fazer nada. Né? Então, eu gostei muito dessa frase e tem me guiado muito, assim, em vários aspectos. Porque se a gente for esperar as condições ideais, né, não vai fazer nunca. É difícil aparecer as condições ideais. Sempre vai ter algum empecilho, algum entrave, alguma dificuldade, ou é financeiro, ou é profissional, enfim, emocional, enfim. Né? Mas se a gente for esperar as condições ideais, a gente acaba não fazendo nada. Então a gente vai, né, tem hora que... E hoje esse ambiente virtual realmente tem muita informação. Né? Porque às vezes a gente perde muito tempo em coisas que não levam a nada e deixa de aproveitar centenas de informações, enfim, positivas que há na rede social e também no YouTube, em outras plataformas, né? E sem contar que online a pessoa pode administrar o tempo, eu trabalho de dia, estudo à noite, mas eu tô cansada. É opção, né?
Se é a única possibilidade que tem. Se você quer avançar, não tem jeito. Tem que seguir pelo menos um tempo essa jornada. É isso aí. Quando eu fiz uma graduação que foi online e boa parte do tempo eu estudava no trem. Gastava um bom tempo para ir no trem, gostava. Às vezes eu deixava de ir de carro, deixava de ir de ônibus para ir de trem, porque eu conseguia ler, estudar o conteúdo no trem. Então, né, eu criava uma estratégia para... hoje mesmo, por exemplo, hoje à noite, talvez ainda eu estude um pouco. Eu estou revendo o francês, né? Eu fui professor de francês um tempo, faz tempo que eu não dou aula de francês, então estou voltando, pensando em dar aula de francês aqui na universidade, na Estácio de Sá. Então eu preciso relembrar algumas coisas, outras, né, reaquecer e tal. Então eu crio uma rotina e na internet tem muito material, diferentemente quando eu fiz francês na faculdade. Então, assim, tem uma série de oportunidades, né? Às vezes a gente falta muito se lançar, né? Esse primeiro passo, essa primeira etapa, né? Enfim, a gente perde, né? Mas A Cris está colocando ali a respeito do blog. Ela já conheceu. Outras pessoas, se não conhecem ainda, está lá na bio do meu Instagram. @psi.julianamene. Isso mesmo. Então, mais uma vez, relembrando, o perfil da Juliana é @psi, de psicologia, Juliana.Mene. Mene. Não, é @psi.julianamene. Ah, sim. Tá bom. E também se alguém não gravou e tal, depois quiser me perguntar, pode perguntar pelo Instagram da Estácio, ou até mesmo no meu Instagram, que é @marcos.teixeira.58, tá bom? Então Ju, vamos encerrar a live, tá? Muito obrigado pela sua participação. Vou tentar deixar gravada essa live aqui, tá? E isso, a Juliana colocou ali, tá? E aproveita esse conteúdo. Tá? Semana que vem vamos ter também mais 2 lives também com uma psicóloga e uma psicanalista. E uma delas ela tem um centro terapêutico no centro do Rio que trabalha com carreiras também, que é a Deise Matos, né? Ela tem um espaço, ela tinha um sonho de ter um espaço no centro do Rio, um sobrado, para atender questões, enfim, de carreira, orientação vocacional. Até você teria que conhecer também, vale a pena. E ela realizou esse sonho, né? Semana próxima ela vai estar contando para a gente o que é esse espaço terapêutico, que ajuda as pessoas não só no autoconhecimento, mas também a pensar a carreira, pensar em empreendedorismo e outras ferramentas mais. Tá bom? Bom, um grande abraço a todos. Excelente. Muito obrigado. Tá? Um abraço. Muito obrigado por cada um que está nos assistindo aqui, nossos amigos, alunos. Tem professor aqui, tem gente de outras cidades, outros estados. Muito obrigado pela presença de cada um. Então, um abraço, Ju. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.